Shalom Ubraha. Muitas pessoas me perguntaram e me disseram para falar sobre este vídeo, sobre um príncipe do Marrocos que anda por aí, que muita gente está fazendo reverência a esse príncipe do Marrocos, e que já foram vistos até personagens como Donald Trump e outras grandes figuras supostamente fazendo reverência a ele. E muita gente acredita, há informações que dizem que esse é o anticristo, que esse é o homem do pecado. E a primeira coisa é que o nome desse jovem que você vai ver na tela se chama Maulan Hassan. Como você viu no vídeo, o príncipe herdeiro do Marrocos, Maulan Hassan, é o próximo na sucessão real, ou seja, será o rei do país. O que ocorre aqui, meus amados? Há quem diga que ele é o anticristo. Já me pediram para analisar esse vídeo. O que você pode nos dizer pela palavra? Eu sempre falo pela palavra. E bem, vamos analisar isso pela palavra. Irmão, Tessalonicenses diz que o fim só virá e o homem do pecado só se manifestará após a apostasia. Estamos nela, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Pode aparecer, irmão, o anticristo, pode aparecer o homem do pecado. E bom, o que acontece? E devemos estar preparados porque o povo de Deus, amém, ainda tem coisas para fazer aqui na terra antes que isso aconteça. Mas bem, vou te dizer o seguinte, primeiro ponto, o que é o anticristo, irmão? O anticristo não é uma pessoa, caso não soubesse. O anticristo é um espírito. Sim, é um espírito que nega tudo o que é de Cristo, tudo o que é de Cristo, tudo o que tem a ver com Cristo. O anticristo. O anticristo nega totalmente a Cristo. Muitos anticristos já existiram. O próprio livro diz isso. Como quem? Existem nomes que prefiro não mencionar, mas o grande líder da Alemanha nazista. Você já sabe de quem estou falando. De Hitler. Sim, exatamente. Bom, já falei o nome. Um pouco de sarcasmo, meus amados. Bom, o detalhe é, irmão, que já existiram muitos anticristos. Muitas pessoas que não quiseram saber de Cristo. Mas o que o anticristo faz, irmão? O homem do pecado é o corpo, ou seja, é o homem. O anticristo é o espírito. O homem do pecado não aparecerá sem que antes venha a apostasia. Ou seja, quem é o homem do pecado? O homem do pecado é a pessoa em quem o espírito do anticristo vai entrar e vai haver uma fusão. Isso será conhecido como o anticristo ou o homem do pecado, como você quiser chamar. Mas talvez esse homem já esteja aqui, meus amados. Ele ainda não se manifestou, pois o espírito do anticristo ainda não entrou no homem do pecado. E então se forma o que é conhecido, irmão, como o anticristo, como o homem que o Apocalipse registra. O homem, irmão, que vai chegar com um discurso avassalador. O homem que vai chegar pregando a paz. O homem que dará 3 anos e meio, irmão, de refrigério para as pessoas. O homem que virá, irmão, dizendo que tem a paz mundial. Sim, essa é a função do homem do pecado e do anticristo, o espírito do anticristo. Agora, pode ser que esse homem já exista. O que acontece é que pode ser que nem mesmo esse homem saiba que ele é o escolhido para isso. Você sabia disso? Pode ser que esse homem já exista, mas que nem ele mesmo saiba que é o escolhido para isso, porque o anticristo é um espírito que vai entrar nele, irmão. E esse homem, sua memória, irmão, esse homem não vai ter raciocínio, porque esse espírito vai se apoderar dele. Meus amados, e aproveitando-se das suas vulnerabilidades, como por exemplo, não vai acreditar em Deus, vai ser uma pessoa arrogante, vai ser uma pessoa que não vai acreditar em coisas religiosas.
É uma pessoa que simplesmente vai acreditar só no que é dele, na sua ciência. Ele será sua própria religião, irmão, e vai se atrever até a falar coisas feias contra Deus. Mas volto a repetir, é o Espírito que vai fazer isso. Pode ser que o homem já esteja aí, irmão, o homem do pecado. Volto a repetir, o homem do pecado é a pessoa, é o corpo, no qual o Espírito do Anticristo vai entrar. Pois bem, pode ser que seja esse jovem, esse herdeiro, pode ser que seja ele, pode ser que seja ele. Bom, esse rapaz reúne as qualidades. Para ser sincero, esse jovem reúne as qualidades para ser o anticristo. Mas não é e não é. Acredite, não é o anticristo. Esse jovem chamado Mullan Hazen não é. Por quê? Por que ele não é? Esse príncipe herdeiro, irmão, também não reúne as qualidades do homem do pecado, irmão. O homem do pecado é uma pessoa que, assim que surgir, estará nas manchetes mundiais. Pelo conhecimento e pela mente tão prodigiosa que esse personagem vai ter. É uma pessoa, irmão, que em um piscar de olhos vai resolver problemas que governos e sistemas de elite levaram anos e anos para resolver. E até provavelmente, irmão, séculos e décadas. Para resolver isso, esse homem aparecerá em público e em um piscar de olhos vai trazer à tona problemas resolvidos. E ele vai inspirar confiança, irmão, em pessoas que não têm visão. Nessas pessoas que são facilmente enganadas. Essas pessoas, irmão, que não leem a Bíblia. Essas pessoas que nem sabem diante de quem estão. Sim, irmão, porque são essas pessoas que perseguem os profetas. Não são pessoas, irmão, que colocam sua confiança em Deus. São do tipo que pensam saber tudo. São dessas pessoas que acham que são o sabe-tudo, que não acreditam em Deus, que são ateus. Outros acreditam em Deus do jeito deles. Irmão, até cristãos vão ser enganados pelo anticristo. Sim, você vai ver cristãos, irmão, recebendo o selo. A Bíblia afirma que, se possível, enganariam até os escolhidos. Sabe por quê? Porque há cristãos que não são escolhidos, já que os escolhidos não serão enganados. Jesus está dizendo isso em uma oração, em uma palavra, em um verbo. Texto que deixa claro que, se fosse possível, ou seja, se pudesse, irmão, o ataque vai ser tão forte. Se fosse possível, irmão, até quem Deus escolheu, cujo nome ele escreveu, irmão. O nome deles está escrito no livro da vida, que foram escolhidos por Deus, que decidiram seguir o Senhor, irmão. Se fosse possível, até essas pessoas ele enganaria. Ou seja, Jesus faz e diz isso para mostrar a dimensão do problema e dos sinais dessas pessoas, especialmente do homem do pecado. Não pense que o anticristo virá sozinho, irmão. Não, há elites em segredo, famílias, irmão. A Bíblia fala isso, segundo aos Tessalonicenses 2:7. O plano secreto, a maldade, já está em ação. Que plano, irmão? A que plano se refere? Existe um plano literal. Por que acha que me perseguem, irmão, e querem me fazer sumir? Muitos já disseram. Profeta, para mim você é uma das duas testemunhas, porque Deus está te revelando tantas coisas fortes para nos alertar conforme a palavra. Você precisa ser uma das duas testemunhas. Olha, eu não sou uma delas. É a primeira vez que falo disso aqui, irmão, em público. Eu não sou um dos dois testemunhas, meus amados. Não sou. Simplesmente sou um dos profetas dos últimos tempos, irmão. Deus levantaria profetas. O Espírito de Deus seria derramado sobre todos. Seria derramado sobre toda a carne. A Bíblia diz isso nos últimos tempos. E eu creio que faço parte dessa geração sobre a qual o Espírito de Deus foi derramado para fluir no profético. Amém. Sou um homem escolhido por Deus com uma palavra diferente para estes tempos. Não sou uma das duas testemunhas. Amém. Eu não sou, meus amados. Queria deixar isso claro porque muita gente tem me escrito pedindo para eu dizer a verdade. Que eu sou uma das duas testemunhas. Que eu sou... Não. Eu não sou uma das duas testemunhas, meus amados. Por isso digo, irmão, que sou muito perseguido. As elites colocaram preço na minha cabeça e fizeram campanhas de difamação pagando youtubers. Outros foram usados porque seguem a onda do momento. Alguns fazem isso por fama e estão, irmão, com campanhas para me prejudicar. E acredite em mim, porque querem me tirar do caminho. Estão atrás da minha cabeça, atrás da minha vida, literalmente. Irmãos, não é só aqui no meu país, irmão. Até fora do meu país tem países que eu já não posso ir. Vocês sabiam disso, irmão? Tem países que eu não posso ir. Tem países que eu não posso ir. Por que eu não posso ir a esses países, irmão? Porque Deus me usou para dizer coisas que todo mundo está calando. Coisas que vieram à tona sobre esses governos atuais.
Só poderei ir após as eleições e mudança de governo nesses países, pois tem uma ficha minha. Deus revelou que estão me esperando para me fazer desaparecer. Esses vídeos vão viralizar, irmão. Se não for no Facebook, será no TikTok, com centenas e centenas de visualizações, até milhões. Esses vídeos chegam até eles e ao gabinete, irmão, quando veem que ataco com profecia e revelo coisas ocultas, porque pertencem à elite. Existem governos, irmão. Existem presidentes, veja, que pertencem à elite, pertencem a cultos secretos, que se reúnem, irmão, se reúnem em cultos, irmão, seitas, já para ser claro. Eles não querem. Irmão, você acha que isso beneficia a elite? Irmão, que as pessoas abram a mente, leia a Bíblia. Paulo e Silas repreenderam o espírito de adivinhação de uma moça. E sabe o que os donos daquela mulher fizeram? Essa moça era serva, empregada, adivinha, de uma família rica que pertencia à elite. E você sabe o que essa família fez. Você acha que esse pessoal disse: "Ah, você libertou essa jovem. Vamos abençoar Paulo e Silas. Vamos passear pela cidade e levá-los ao melhor restaurante. Esses homens são de Deus. Eu temo a Deus." Você acha que isso beneficia a elite? Sabe o que fizeram com Paulo e Silas? Deram uma surra neles. E não tiraram a vida deles porque Deus estava com eles, irmão. Assim mesmo é a elite, irmão. São grandes famílias. O que eu profetizo afeta as finanças deles. Porque eu serei o encarregado de dar as boas-vindas ao anticristo. E eu estou revelando coisas, irmão, que ninguém sabe, nem os jornalistas, nem ninguém. Eu estou revelando coisas do futuro que vão acontecer, irmão. Que Deus me revela, que ninguém sabe, irmão. São coisas, irmão, que depois que acontecem as pessoas dizem: "Como você sabia disso? De tal artista? Como você sabia disso de tal ator? De tal político? De tal presidente? De tal país? Como Deus te revela o que vai acontecer em tal país, a destruição que vem, com data, com nome, com lugar." Irmão, é Deus quem fala, Deus revela. Isso, irmão, é tão forte quanto ou mais do que o homem que descobriu o carro movido a água. Deus está me usando e digo, para a glória dele, que é mais forte. Porque Deus está alertando as pessoas sobre o futuro para que se arrependam, irmão. A profecia é, irmão, falar sobre o futuro, sobre o que vem, com uma direção que leve para Deus, que faça o ser humano se aproximar de Deus, seja cristão ou não cristão. Então, irmão, isso não agrada à elite. Exemplo bíblico: Paulo e Silas libertaram uma moça que pertencia à elite. Você acha que a elite pagou ou elogiou eles? Não, irmão. Sabe o que a elite fez? Entregou eles para as autoridades. Irmão, e as autoridades, sabendo que esses homens não tinham feito nada de errado, irmão, deram neles a maior surra da vida deles, irmão, que deixaram eles quase como mortos. Sim. Então, meus amados, acham que vão me aplaudir pelo que faço? Não, irmão, vão pagar campanha no Facebook, TikTok e YouTube para bots. Vão pagar bots para comentar besteira ali. Muitos cristãos que não estão firmes cairão nisso e se unir à campanha de descrédito. Não preciso me defender, Deus me defende. As evidências falam por mim, irmão. Por isso publicamos os vídeos mostrando a data da profecia e do cumprimento. Sei o que Deus faz com o meu ministério. Eu tenho muito cuidado até para sair, porque eu sei, irmão, isso é algo pouco visto antes. Pouco visto antes, irmão. Eu acho que a última pessoa que fluía nesse nível, irmão, estava na África. Era um profeta da África, irmão. E acho que já partiu para Deus. Ele se chamava Benson Idahosa. Estou falando de um cara dos anos 1800. Já levantaram pessoas com algumas coisas, mas nada tão certeiro, com lugar, data e sobrenome. Isso é para a glória de Deus, porque é Ele quem faz. E não sou só eu. Sei que Deus continuará levantando mais pessoas. Por isso temos a escola de profetas e estamos formando ministérios. Explico a magnitude disso, irmão. Se um dia você me ver sumir, que eu desapareci, irmão, é para você saber o porquê. Fizeram desaparecer aquele que descobriu o carro movido a água. Fizeram desaparecer uma mulher, irmão, que descobriu algo sobre a mente. E fizeram desaparecer o Dr. François, irmão, que descobriu, irmão, ia lançar um livro sobre o câncer. Irmão, olha só. Irmão, provocaram a queda de Nikola Tesla, que descobriu coisas, irmão, que iam afetar a economia mundial. Nikola Tesla, o famoso cientista, que tudo o que vemos hoje em dia, 80% da tecnologia, é graças a Deus por causa desse homem, Nikola Tesla. E para quem deram os créditos, irmão? Pro Edison? Pro Edison deram todos os créditos, irmão. É até hoje que reconhecem o Tesla, depois que ele morreu. E onde encontraram esse homem, irmão? Depois que faleceu?
no apartamento dele, esquecido, irmão, esquecido, seco. É até triste, irmão, dizer isso. Dá até pena falar assim, irmão, mas as pessoas somem, irmão. Até hoje Deus tem me protegido, irmão. Mas acredite, você não sabe, irmão, o que eu estou vivendo e o que eu estou passando. Eu só estou a salvo debaixo das asas do Senhor, porque minha cabeça tem preço. Porque o que Deus está fazendo comigo, irmão, está chegando a grandes e grandes elites. Eu te disse, irmão, que já vi grandes corporações assistindo meu vídeo, já vi pessoas, irmão, me seguindo de perto, já recebi, irmão, ameaças. Eu te disse que há países nos quais eu não posso entrar. Sim, há países em que não posso entrar, porque o que Deus faz comigo, irmão, vai além. As pessoas acham que é um jogo, irmão. Eu não estou falando de um jogo, eu estou falando de algo sério, irmão. E se acontecer alguma coisa, irmão, eu vou com Cristo. Eu acredito em Deus, irmão. Eu vou com Cristo. Eu sei que estou aqui para cumprir uma missão. Depois dessa missão, eu vou com o Senhor. Mas se acontecer alguma coisa, irmão, se acontecer alguma coisa, irmão, você vai ver que não vai acontecer nada. Como assim que não vai acontecer nada? Sim, que provavelmente, irmão, você não vê uma pessoa se levantar com um ministério assim em centenas e centenas de anos. Tem que ser sincero, irmão. Eu sei que Deus vai levantar pessoas, e estamos formando pessoas, mas cada um na sua área. Amém. Deus usa, irmão, em diferentes áreas. Amém. O que estou fazendo, irmão, é algo totalmente arriscado. Não diga que há mais gente por nome, pois Deus usa nisso também. Mas essa é a essência do profético. Por isso a maioria dos profetas da antiguidade, irmão, era perseguida, faziam-nos desaparecer, tiravam-lhes a vida. Agora eu entendo, irmão. É fácil profetizar coisas boas, mas no profético verdadeiro, muitos não querem ser profetas. Jeremias, por exemplo, disse ser apenas uma criança e pediu para que escolhessem outro. Porque ele sabia o que acontecia com os profetas. Irmão, ele sabia. Hoje não, ser profeta é um privilégio. E ser profeta é um... Todo mundo quer ser profeta. Mas acredite, tem vezes que eu disse, meu Deus, santo, o que foi que eu fiz para merecer isso, pai? Me diga, mas eu sigo em frente, irmão. Eu sigo em frente. O verdadeiro profeta, irmão, não queria isso, irmão. Foi isso que o procurou. Acredite, o verdadeiro profeta, isso o procurou. Não foi ele quem procurou isso. Porque o verdadeiro profeta entende o profético. Hoje, os grandes profetas ganham dinheiro com isso. Mas estou aqui, escondido em casa, pois minha vida está em perigo. Países me convidam, mas não posso ir. Porque minha vida está em perigo. Até que Deus me diga, vá. E tem mais coisas, irmão, que eu não conto em público, que eu estou passando, mas eu não conto em público. Por que não? Eu só peço para as pessoas orarem por mim. Não conto em público. Mas é assim, irmão. Você não sabe, irmão, o que eu estou passando. Eu vivo com os olhos bem abertos, irmão. Primeiramente, eu sei que Deus está me protegendo, mas estamos na terra, cara. Eu vivo com 4 olhos, meus amados, porque eu conheço a maldade da elite, irmão, e do inimigo. Querem me calar, irmão. Querem me calar. Muitos ficam incomodados, irmão. Isso os irrita. Digo com humildade e para a glória de Deus. Tem quem me ataque por inveja e incômodo, irmão. Mas que comprem um Big Papo russo se estiver doendo. Que comprem um Ponstan para a dor se estiver doendo. O que Deus está fazendo comigo incomoda eles, irmão. Porque na vida deles não vão ver nem 2% do que Deus está fazendo. Na vida deles, irmão, essas pessoas que me perseguem e me atacam. Por isso não perco tempo me defendendo ou explicando isso. Os que me seguem e me conhecem sabem desde o começo o potencial disso, irmão. Aqui a gente não fica fazendo careta para ninguém. Nossos seguidores e discípulos fiéis sabem, irmão, acompanham nosso canal e Facebook e veem o que Deus faz. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe e guarde vocês. Só peço, orem por mim. E queria deixar claro que este não é o anticristo e que eu também não sou uma das 2 testemunhas. Então, deixa o like no vídeo você que está chegando agora. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Compartilhe a transmissão. Deus os guarde. Deus abençoe vocês. Me sigam no Facebook para oração, Diony de la Rosa, e no Instagram, Profeta Diony de la Rosa. Shalom, Ubraja.